Se você ganhar o desfile de beleza, eu te torno a rainha da minha vida, zombou o milionário da faxineira. Annelise estava ajoelhada no chão, Oh my os goodness, cacos de look at vidro de her. garrafas de champanhe What a mess she's cintilando made. sob as luzes de cristal. As risadas ecoavam em sua mente como um eco de sua humilhação. Mas, enquanto os olhares desdenhosos da elite gaúcha a cercavam, uma força silenciosa e implacável se acendeu dentro dela. Henrique, o magnata do vinho, mal sabia que sua piada cruel não era o fim da história, mas o início de sua redenção. A faxineira, que ele tanto desprezava, aceitaria o desafio e, contra todas as expectativas, subiria ao palco da Festa da Uva para se tornar heroína de uma história de superação que mudaria tudo. Antes de seguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Comente também de onde você está assistindo. Seu apoio é fundamental para o canal. Sem mais, vamos à história. O som das palavras arrogantes ecoou pelo salão principal da vinícola Vasconcelos e Filhos, misturando-se com a risada estrondosa de mais de 200 convidados. Henrique Vasconcelos, com seus 50 anos bem-sucedidos e uma gravata de seda perfeitamente ajustada, segurava uma taça de vinho tinto, o líquido carmesim balançando perigosamente enquanto ele gesticulava em direção a Annelise. A festa, que celebrava o lançamento de um novo e promissor rótulo de Malbec, era a epítome do luxo gaúcho. A elite de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Caxias do Sul estava presente, todos vestidos em trajes de grife, seus murmúrios de aprovação e inveja ecoando por entre as imponentes barricas de carvalho. Annelise, de 42 anos, estava ajoelhada no chão de mármore polido. Suas mãos, acostumadas a segurar baldes e vassouras, tremiam enquanto ela tentava recolher os cacos de vidro e os cubos de gelo que se espalhavam pelo chão. Momentos antes, um movimento em falso ao desviar de um garçom apressado havia causado o acidente. O balde que ela carregava se soltou e dezenas de garrafas de champanhe de uma safra especial se espatifaram, ensopando o chão e silenciando a música. O estardalhaço havia atraído a atenção de todos e agora ela era o centro de um espetáculo de humilhação pública. Você tem ideia do prejuízo que causou, sua idiota? Vociferou Henrique, o rosto avermelhado não apenas pela bebida, mas pela fúria. Patrícia, sua noiva de 28 anos e influenciadora digital, conhecida por sua beleza e por suas poses impecáveis em paisagens exuberantes, se aproximou. Seu vestido vermelho, que custava mais que o salário anual de Annelise, parecia uma chama em contraste com o mármore frio. Rodrigo, querido, você devia demitir essa mulher na hora, disse Patrícia com um sorriso cruel. Uma pessoa dessas não tem lugar em uma festa de gala como esta. A sugestão de Patrícia foi recebida com acenos de aprovação e murmúrios de concordo. Henrique, inflado pela arrogância e pelo álcool, concordou com Patrícia. Ele olhou para Annelise, que estava com os olhos baixos, a vergonha estampada em seu rosto. Tem razão, disse ele, mas antes, que tal um pouco de diversão? A risada de Henrique era alta e desdenhosa. Seus negócios prosperavam, sua noiva era a mais invejada da região, e ele se sentia no topo do mundo. Ver Annelise em tal situação de vulnerabilidade alimentava sua sensação de poder. Ele sabia que o que estava prestes a fazer era cruel, mas a ideia de humilhar ainda mais a faxineira parecia uma diversão irresistível. Você sabe que a cidade de Caxias do Sul vai sediar a próxima Festa da Uva, não é? Perguntou Henrique com um tom de zombaria que fez alguns convidados rirem. E com a festa vem o desfile de beleza, a escolha da rainha da uva. Ele se aproximou de Annelise, que levantou os olhos confusa. Ela era apenas a faxineira, a mulher invisível que limpava a sujeira deixada pelos ricos após os eventos. Ela havia passado 5 anos sendo praticamente imperceptível naquele lugar.
E agora, todos os olhos estavam nela. Eu não entendo, senhor, murmurou Annelise, sua voz baixa e trêmula. É simples, disse Henrique com um sorriso maligno. Se você conseguir se inscrever e, por milagre divino, vencer o desfile de beleza da festa da uva, eu te torno a rainha da minha vida. O salão explodiu em gargalhadas. A ideia de um milionário, herdeiro de uma das maiores vinícolas do estado, casar-se com uma faxineira parecia tão absurda que ninguém levava a sério. Patrícia gargalhou como se tivesse ouvido a melhor piada do mundo. Henrique, você está sendo ridículo, disse ela, ainda rindo. Essa mulher provavelmente mal sabe usar um salto. Quem dirá desfilar e ganhar um concurso? Havia algo em seus olhos que ele não conseguiu decifrar. Não era medo, não era humilhação, era algo muito mais profundo. Era como se ela estivesse ponderando uma decisão crucial, uma que poderia mudar o rumo de sua vida. Eu aceito, disse Annelise finalmente. A música de fundo parecia ter parado. O silêncio que se instalou era pesado e completo. Henrique piscou várias vezes, convencido de que havia ouvido errado. Como disse? Perguntou ele. Eu aceito o seu desafio, repetiu Annelise, agora com mais firmeza na voz. Mas tenho uma condição. Quem você pensa que é para impor condições, sua ratazana? Annelise a ignorou completamente e manteve seus olhos fixos em Henrique. Se eu vencer o desfile, você cumpre sua palavra, mesmo que tenha sido dita em tom de brincadeira. E você vai limpar meu nome publicamente, tirando todas as acusações falsas que seu pai fez contra mim 22 anos atrás. A última parte da frase foi sussurrada, mas foi o suficiente para congelar o sangue de Henrique. Ele olhou ao redor. Todos os convidados estavam prestando atenção, com os olhos arregalados. Ele não podia recuar. Pareceria um covarde na frente de toda aquela gente importante. Ele olhou para Patrícia, que estava pálida, e depois para Annelise. Havia algo no olhar da faxineira, uma força que ele não havia notado antes. Está bem, disse ele, convencido de que Annelise estava apenas blefando. Mas quando você fizer papel de ridícula, não quero ouvir desculpas. Annelise apenas assentiu e se levantou. Ela caminhou com dignidade em direção à saída, ignorando os olhares de desdém e as risadas contidas. Naquele momento, Henrique sentiu uma pontada de curiosidade, uma estranha sensação de que algo muito mais profundo estava em jogo. A risada de Patrícia se tornou forçada, e o resto da festa parecia ter perdido o brilho, transformando-se em um palco de fofocas e especulações. Henrique, ainda atordoado, viu a figura de Annelise desaparecer pela porta. As palavras dela, as acusações falsas que seu pai fez contra mim, martelavam em sua mente. Ele tentou se concentrar na festa, no vinho, em Patrícia, mas algo havia mudado. A noite de celebração se tornou um prelúdio para um confronto com um passado que ele nem sequer se lembrava, um passado que, ele logo descobriria, estava intrinsecamente ligado à mulher que ele acabara de humilhar na frente de todos. O que você acha que aconteceu no passado de Annelise e Henrique? O silêncio no salão principal da vinícola Vasconcelos Filhos era tão denso que parecia esmagador. O choque da resposta de Annelise paralisou a todos. A risada de Patrícia, antes estridente e cheia de escárnio, morreu na garganta, transformando-se em um chiado ininteligível. Henrique, com sua postura de magnata inabalável, piscou várias vezes, como se as palavras de Annelise tivessem sido um golpe inesperado. A faxineira, que até então parecia uma sombra anônima, agora se erguia como uma figura de dignidade inquestionável, com seus olhos fixos e destemidos em seu desafiador. Eu aceito, mas com uma condição, ela repetiu, a voz ganhando uma nova firmeza que fez a espinha de Henrique se arrepiar. Se eu ganhar o desfile, você cumpre sua palavra, mesmo que tenha sido dita em tom de brincadeira. E você vai limpar meu nome publicamente, tirando todas as acusações falsas que seu pai fez contra mim 22 anos atrás. O que ela estava falando? Acusações falsas? Seu pai?
A expressão de Henrique mudou de arrogância para confusão e então para um medo sutil. Ele tentou se recompor, forçando um sorriso desdenhoso. Que bobagem é essa? Meu pai, o que você sabe sobre meu pai? Annelise não respondeu. Seus olhos apenas brilharam com uma mistura de mágoa e determinação. Patrícia, percebendo que a situação estava fugindo do controle, tentou intervir. Henrique, querido, não dê ouvidos a essa mulher. Ela está delirando. É óbvio que ela está tentando se aproveitar de uma piada para te extorquir. Mas Henrique não estava ouvindo. A menção de seu pai havia ativado uma memória distante, uma vaga lembrança de um tempo em que ele, um jovem de 28 anos, sonhava em ser um enólogo independente, longe da sombra do pai, o patriarca implacável da família Vasconcelos. O público, antes entretido, agora estava tenso. Os sussurros se espalhavam pelo salão como uma corrente elétrica. A fofoca se transformava em uma investigação coletiva sobre a identidade daquela misteriosa faxineira. Quem era ela, afinal, para ousar desafiar um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Sul e ainda por cima acusar seu falecido pai? Annelise se levantou com dignidade, ignorando completamente Patrícia. Seus olhos, que antes expressavam humildade, agora estavam cheios de um brilho inabalável. Ela se virou para a multidão, sua presença dominando o espaço. Eu aceito o desafio, ela repetiu, desta vez para todos os presentes. E garanto que no desfile da Festa da Uva, vocês verão não apenas a beleza, mas a verdade. Annelise caminhou em direção à porta, com a cabeça erguida, deixando para trás um rastro de perplexidade. Sua saída não foi de derrota, mas de triunfo. Ela não estava fugindo, ela estava se retirando para se preparar. Henrique ficou parado, atordoado. A noiva, Patrícia, puxava sua manga, tentando fazê-lo voltar para a realidade. Henrique, faça alguma coisa. Ela está nos humilhando na frente de todo mundo. Ele, no entanto, mal conseguia processar a cena. As palavras de Annelise se repetiam em sua mente. Ele tentava, a todo custo, se lembrar de algo, qualquer coisa, sobre um escândalo envolvendo seu pai e uma mulher, mas não conseguia. Sua memória daquela época era uma névoa, repleta de discussões com o pai sobre o futuro da vinícola e a pressão para se casar com a herdeira de uma família rival. Enquanto a festa se desfazia lentamente, com os convidados partindo em pequenos grupos, Patrícia continuava a lamentar. Ela vai fazer de você um palhaço, Henrique. Ela vai aparecer no desfile, ser eliminada no primeiro corte e nós seremos a piada da cidade. Não é sobre o desfile, é sobre o que ela disse sobre meu pai. Seu pai era um grande empresário. Ele fez o que precisava para proteger sua família. Mas a fala dela só irritou ainda mais Henrique. Ele a ignorou e caminhou em direção à sua mãe, Dona Márcia, que assistia a tudo de um canto do salão. Dona Márcia, uma senhora elegante e discreta, tinha um olhar de profunda tristeza em seus olhos, como se a cena que acabara de presenciar fosse a repetição de um pesadelo. "Mãe, o que ela quis dizer?" perguntou Henrique, a voz rouca. Annelise, que história é essa sobre o meu pai e acusações falsas? É uma história longa, meu filho. Uma história que eu achei que nunca teria que contar. Mas agora, talvez seja o momento. A forma como ela havia falado, a convicção em seus olhos e a expressão de sua mãe, a dor profunda que ele via em seu rosto, confirmavam suas suspeitas mais sombrias. O jogo, que começou como uma piada cruel, havia se transformado em uma busca por uma verdade dolorosa. A rainha da vida de Henrique, ele percebeu, não seria decidida por uma coroa ou uma faixa, mas por um passado enterrado que agora emergia para assombrá-lo. Ele sabia que precisava descobrir a verdade sobre Annelise, não apenas para cumprir sua palavra, mas para entender quem ele era e quem seu pai realmente foi. A festa de 50 anos, que deveria ser um marco de seu sucesso, tornou-se o início de uma jornada de autodescoberta e reparação. O luxo e a opulência do salão pareciam vazios,
E o eco da voz de Annelise, com sua resposta inesperada, era a única coisa que importava. A partir daquele momento, a vida de Henrique Vasconcelos estaria intrinsecamente ligada à da faxineira que ele havia tentado humilhar. E o desfile da Festa da Uva não seria apenas um concurso de beleza, mas um campo de batalha para a verdade e a redenção. O que você acha que Dona Márcia irá revelar a Henrique sobre o passado de seu pai e Annelise? A luxuosa festa de lançamento do vinho da vinícola Vasconcelos & Filhos se esvaziou rapidamente, deixando Henrique sozinho no salão, mergulhado em um silêncio pesado e no eco das palavras de Annelise. Patrícia, visivelmente abalada com a reação dele e a perda de controle da situação, havia se retirado para um canto, tentando falar ao celular com sua assessora. Dona Márcia, a mãe de Henrique, permaneceu ao lado dele, sua expressão de tristeza aprofundada. Henrique finalmente se virou para ela, o rosto pálido e a voz rouca. Mãe, o que ela quis dizer? Que história é essa sobre o meu pai e acusações falsas? É uma história que eu queria que permanecesse enterrada, meu filho. Mas, pelo visto, Annelise não vai deixar. Annelise, a senhora a conhece? Eu a conheci há muitos anos. E ela tem razão. Seu pai a destruiu, mas não foi como você está pensando. Foi para te proteger. As lembranças da juventude voltaram em flashes fragmentados. Aos 20 e poucos anos, ele havia sido um jovem idealista e romântico, que sonhava em se tornar um enólogo de sucesso, mas também um artista, um homem que apreciava a beleza em todas as suas formas. Ele se lembrava de se rebelar contra a rigidez do pai e de buscar refúgio em paixões que o patriarca considerava frívolas. Uma dessas paixões era a beleza e a moda. Naquela época, a Festa da Uva era o evento mais importante da região, e o desfile de beleza era o ápice das comemorações. Jovem e curioso, ele se envolvera na organização do evento, fascinado pelo mundo das candidatas, das passarelas e dos holofotes. E foi lá que ele a conheceu, uma jovem aspirante a modelo, com olhos tão expressivos quanto os de Annelise, um sorriso tímido, mas cativante, e uma dignidade que a destacava de todas as outras. O nome dela era Annelise Goulart. Naquela época, ela não era uma faxineira, mas uma estudante de design de moda, com um talento inato para a passarela. Ela era diferente das outras candidatas, que vinham de famílias ricas e influentes. Annelise era de uma família humilde, do interior do estado, mas carregava em si uma beleza natural e uma paixão que a tornava inesquecível. Henrique e Annelise se aproximaram durante os meses de preparação para o desfile. Ele a ajudava com os figurinos e ela o ouvia falar de seus sonhos de criar um vinho único que expressasse a alma da terra gaúcha e não apenas o status e a riqueza. Eles compartilharam segredos, esperanças e medos. E em meio a tudo isso, a admiração mútua se transformou em algo mais profundo, algo que o jovem Henrique nunca havia sentido antes. Ele estava apaixonado. Seu pai, o patriarca da vinícola Vasconcelos & Filhos, observava tudo com desaprovação. A última coisa que ele queria era ver seu herdeiro, o futuro da empresa, se envolver romanticamente com uma garota sem nome, sem status e sem fortuna. O casamento de Henrique com a filha de um importante produtor de uva já estava arranjado, e um romance com uma aspirante a modelo arruinaria todos os seus planos. As lembranças de Henrique se tornaram mais claras e dolorosas. Ele se lembrava do dia em que seu pai o confrontou, exigindo que ele terminasse o relacionamento com Annelise. Henrique se recusou, e a discussão foi uma das piores de sua vida. Ele se recordava de Annelise sendo alvo de fofocas maldosas durante o concurso, de acusações de que ela estava se aproveitando da sua amizade para ganhar o desfile. Mas ele nunca soube de onde vinham essas histórias. Seu pai fez de tudo para separar vocês, disse Dona Márcia, confirmando as memórias de Henrique.
Ele era um homem que acreditava que a família e a fortuna vinham antes de tudo. A última coisa que ele queria era que você arruinasse o futuro de todos por uma paixonite de juventude. Seu pai era um homem poderoso. Ele usou suas conexões para sabotar Annelise no concurso. Ele plantou falsas provas de que ela havia roubado as joias de uma das outras candidatas e fez com que ela fosse desclassificada e humilhada publicamente. Ele também inventou acusações de que ela estava usando a amizade com você para fins de extorsão. A dor da revelação era insuportável. Ele se lembrava daquele dia, a humilhação de Annelise, as manchetes nos jornais, a tristeza em seus olhos quando ela foi embora da cidade, com sua vida e reputação arruinadas. Mas seu pai havia lhe dito que Annelise era uma ladra e que ela havia tentado se aproveitar de sua amizade. O jovem e inexperiente Henrique, que já estava sob uma enorme pressão para assumir a vinícola, aceitou a versão do pai, e a dor da desilusão o fez fechar seu coração. Ele nunca mais buscou Annelise. Eu sabia que ela era inocente, meu filho, disse Dona Márcia, com lágrimas nos olhos. Mas eu era uma mulher diferente na época. Eu era submissa ao seu pai. Eu me odiei por não ter tido a coragem de defendê-la. Por isso, eu guardei tudo. Recibos, cartas, até mesmo gravações de conversas que seu pai teve com os comparsas dele. Eu sabia que um dia a verdade teria que vir à tona. Ele havia se tornado exatamente o que ele mais odiava. A raiva o consumiu. Ele não estava apenas furioso com seu pai, que havia morrido alguns anos antes. Ele estava furioso consigo mesmo. Ele havia sido um tolo, um covarde que se deixou manipular, e a consequência de sua fraqueza era a destruição da vida da mulher que ele amara. Ele olhou para a porta por onde Annelise havia saído e sua determinação se acendeu. Ele tinha um objetivo, um propósito, algo que ia muito além de negócios e lucros. Ele precisava reparar o mal que sua família havia feito. Ele precisava limpar o nome de Annelise, devolver-lhe a dignidade que foi tirada e, acima de tudo, ele precisava se redimir. A jornada de Henrique, que começou como uma piada de mau gosto, havia se transformado em uma busca por justiça e um acerto de contas com o passado. Ele sabia que o caminho seria longo e difícil, mas ele estava pronto. Ele daria a Annelise a coroa que ela merecia, não por um desfile de beleza, mas por sua força, sua dignidade e a injustiça que ela havia suportado por mais de 2 décadas. E a ironia do destino era que, para se tornar a rainha de sua vida, ela precisaria vencer o desfile, a mesma competição que a havia humilhado anos atrás. O palco estava montado. O espetáculo estava prestes a começar. O que Henrique fará agora, com as lembranças do passado e a verdade revelada? O silêncio de Henrique, a revelação chocante de sua mãe e a dignidade inabalável da faxineira haviam virado a festa de Patrícia de cabeça para baixo. Ela se retirou para um canto do salão. O vestido vermelho que antes a fazia sentir-se poderosa, agora parecendo sufocante. Seus dedos deslizavam nervosamente pela tela do celular, mas ela não estava mais postando selfies ou stories. Em vez disso, enviava mensagens frenéticas para sua assessora, Cássia, em um misto de pânico e fúria. Você viu isso, Cássia? A faxineira. Ela me humilhou na frente de todo mundo. E o Henrique, ele ficou paralisado, parecia um idiota. As mensagens vinham em um fluxo contínuo. Ele tem que demitir essa mulher. Ela é uma oportunista, uma manipuladora. E o que foi aquela história sobre o pai dele? Isso é tudo uma farsa, eu sei que é. Ela andava de um lado para o outro, o mármore frio do chão sob seus saltos caros. O olhar que Annelise lhe dera, tão cheio de uma força silenciosa, a assombrava. Patrícia estava acostumada a lidar com a inveja e a admiração. Mas aquele olhar de Annelise era algo diferente. Era um olhar de quem havia sofrido e sobrevivido. Um olhar que a fazia sentir pequena, superficial e vazia. O medo, um sentimento que raramente a atingia, começou a se infiltrar. Não era o medo de perder o noivo ou a festa, mas o medo de perder o controle.
Patrícia havia passado a vida toda moldando sua imagem, construindo uma fachada de perfeição e sucesso. Ela era a garota de ouro da mídia social gaúcha, a noiva perfeita do milionário perfeito. A ideia de que uma simples faxineira poderia expor a fragilidade de sua vida aterrorizava-a. Aquele desfile da festa da uva, que para ela era apenas um evento folclórico e sem importância, de repente se tornou uma ameaça real. O desafio ridículo de Henrique não era mais uma piada, era uma bomba relógio. "Cássia, eu preciso fazer alguma coisa", disse ela, finalmente ligando para a assessora. "A gente não pode deixar essa mulher participar. Ela não pode nem se inscrever. Dê um jeito. Use suas conexões. Diga que ela é uma impostora, uma manipuladora. Crie um escândalo, qualquer coisa." Lançou rumores de que Annelise era uma mulher desesperada, sem escrúpulos, que havia pesquisado sobre o passado de Henrique para inventar uma história dramática e se aproveitar de sua culpa. A narrativa que ela construiu era perfeita. Uma história que a elite de Porto Alegre e Caxias do Sul estaria mais do que disposta a engolir. Uma faxineira de 42 anos que, de repente, se transformava em uma aspirante à rainha da beleza e milionária. Era óbvio demais, e a história de que ela era uma interesseira se encaixava perfeitamente na mentalidade daquele mundo de aparências. Ela passou a noite em claro, rolando na cama de seu apartamento luxuoso, sua mente girando em torno de planos e estratégias. Patrícia não era uma vilã por natureza. Era, na verdade, um produto de seu ambiente. Ela havia sido criada para ser um troféu, uma parceira de negócios, e sua maior habilidade era a de manter as aparências. A vulnerabilidade de Annelise, sua força silenciosa e sua dignidade natural eram uma ameaça direta a tudo o que Patrícia representava. Ela não podia permitir que Annelise vencesse, porque a vitória da faxineira não seria apenas um triunfo pessoal, seria uma prova de que a beleza e a riqueza de Patrícia eram superficiais. Seria uma prova de que o amor verdadeiro não pode ser comprado ou fabricado. Na manhã seguinte, a ressaca de Henrique era tão forte quanto o peso da culpa em seu peito. Ele ainda estava atordoado com as revelações de sua mãe. Annelise, o nome que ecoava em sua mente não era mais o de uma faxineira, mas o de uma jovem cheia de vida, com um sorriso capaz de iluminar um salão inteiro. Ele se lembrava de seus olhos brilhantes quando ela falava sobre moda e desfiles, da paixão que ela tinha pela beleza e do sonho de ser uma modelo. Mas ele também se lembrava do olhar triste e vazio que ela tinha quando foi embora, humilhada, com a reputação destruída. A dor de Henrique era tão profunda que ele mal conseguia respirar. Patrícia, vendo a dor de Henrique, tentou se aproximar, desta vez com uma tática diferente. Ela se sentou ao lado dele, tocou seu ombro com carinho e falou com uma voz suave. "Henrique, eu sei que você está chateado com o que aconteceu na festa, mas não deixe que uma história fantasiosa de uma faxineira arruine a nossa vida. Eu sou a sua noiva, eu te amo. Essa mulher está te manipulando, ela só quer seu dinheiro. A história dela é muito conveniente, não acha?" A menção do nome de Annelise, a preocupação que ela mostrava com o relacionamento deles, tudo parecia falso. A frieza de Patrícia e sua obsessão em arruinar a vida de Annelise apenas confirmavam o que Henrique sentia. Ela não se importava com ele ou com o que ele sentia. Ela se importava com o status e o que o mundo pensaria. A partir daquele momento, a batalha entre Patrícia e Annelise começou. Patrícia, com sua fachada de perfeição, usou suas conexões para sabotar Annelise. Ela contatou os organizadores da Festa da Uva e usou seu nome e sua influência para tentar invalidar a inscrição de Annelise. Ela espalhou rumores maldosos sobre a faxineira, usando a história de que ela era uma manipuladora e que estava inventando todo o drama para se aproveitar de Henrique.
A mídia, sempre ávida por um bom escândalo envolvendo a elite, comprou a história de Patrícia sem questionar. Anneliese foi retratada como uma figura sombria, uma oportunista que estava se aproveitando da culpa de um milionário para ascender socialmente. Patrícia estava confiante de que havia vencido a batalha antes mesmo de ela começar. Afinal, Anneliese era apenas uma faxineira, uma mulher sem voz, sem dinheiro, sem conexões. Ela jamais seria páreo para a máquina de relações públicas de Patrícia e sua influência na sociedade gaúcha. O que Patrícia não sabia era que a humildade e a dignidade de Anneliese eram muito mais fortes do que a sua arrogância e as suas mentiras. Ela não imaginava que a verdadeira beleza de Anneliese não estava na sua aparência, mas na sua história de superação. E que o destino, muitas vezes, tem um senso de humor peculiar, transformando as pessoas mais improváveis em heroínas. O medo de Patrícia, que a levou a agir de forma tão cruel, era o mesmo medo que a tornaria sua própria inimiga. Sua obsessão em destruir Anneliese acabaria por expor sua própria superficialidade e a fragilidade de sua vida perfeita. A batalha pelo coração de Henrique não seria ganha por joias, roupas de grife ou um título de noiva. Seria ganha com a verdade, com a dignidade e com a redenção. E Patrícia, que havia começado o jogo, logo se veria perdida nele. A mansão dos Vasconcelos, um monumento de pedra e vidro incrustado nas colinas de Bento Gonçalves, estava imersa em um silêncio que parecia absorver toda a luz do dia. O cheiro de vinho envelhecido e cera de móveis, que antes simbolizavam poder e tradição, agora parecia sufocante para Henrique. Ele estava em seu escritório, a cabeça latejando com o rescaldo da noite anterior e a nova e perturbadora realidade. As palavras de Anneliese, as acusações falsas que seu pai fez contra mim, dançavam em sua mente um fantasma do passado que ele não podia exorcizar. Ele se levantou, incapaz de ficar parado. Seus olhos vasculhavam as paredes forradas de diplomas e fotos antigas, cada uma delas uma lembrança de seu pai, o patriarca implacável. Ali estava ele, um homem de ferro com um sorriso que nunca alcançava os olhos, apertando a mão de políticos e magnatas. Em outra foto, um jovem Henrique, com 20 anos e um olhar sonhador, posava ao lado de seu pai em uma das primeiras colheitas. O contraste entre o homem de antes e o de agora, tão cínico e arrogante, era assustador. Ele sentiu uma onda de repulsa por si mesmo. Foi a voz suave de sua mãe que o tirou de seu torpor. Dona Márcia, uma mulher de uma elegância discreta e olhar triste, entrou no escritório, fechando a porta atrás dela com um clique suave. Ela parecia cansada, os anos de guardar segredos pesando sobre seus ombros. Você precisa me contar, mãe. Agora, o que Anneliese quis dizer? A voz de Henrique era uma mistura de urgência e frustração. Dona Márcia se sentou em uma poltrona de couro, suas mãos entrelaçadas em seu colo. Ela olhou para o filho e Henrique viu uma dor tão profunda em seus olhos que sentiu um arrepio. Eu guardei este segredo por mais de 20 anos, meu filho. Seu pai me fez prometer que eu nunca o revelaria. Mas eu não posso mais viver com essa mentira. O seu pai a conhecia. Ela não era apenas uma aspirante a modelo. Ela era uma jovem de uma beleza e talento excepcionais, com um futuro promissor no mundo da moda. Ela era diferente das outras garotas do concurso que só pensavam em glamour e status. Anneliese tinha uma paixão genuína por moda, por design, por arte. E você, meu filho, se apaixonou por ela. As lembranças que ele tentava suprimir voltaram com força. A paixão avassaladora, os encontros escondidos, as conversas que duravam a madrugada. Os sonhos compartilhados. Ele se lembrava de como Anneliese o inspirava a ser uma pessoa melhor, a ver a vida de uma forma mais artística e menos materialista. Naquele tempo, ele sonhava em ser mais do que apenas um empresário de vinhos. Seu pai percebeu o que estava acontecendo, continuou Dona Márcia. Ele viu o quão apaixonado você estava.
E ele não podia permitir isso. O casamento com a filha de um de nossos maiores acionistas já estava arranjado. Era um negócio, uma aliança para o futuro da vinícola. Para seu pai, Annelise era uma ameaça. Ela representava tudo o que ele detestava: a paixão, a espontaneidade, o amor sem interesse. Ele a via como um obstáculo, um risco. Seu pai era um mestre em manipular as pessoas e as situações. Ele usou suas conexões, que eram muitas e poderosas, para sabotar a carreira de Annelise. Ele a desclassificou do concurso de beleza e plantou evidências de que ela havia roubado as joias de uma das outras candidatas, uma garota rica e influente. As evidências eram tão convincentes que ninguém duvidou da culpa dela. A polícia arquivou o caso rapidamente, mas o estrago já estava feito. A reputação de Annelise foi destruída. Nenhuma agência de modelos, nenhuma marca de moda, ninguém queria trabalhar com ela. Ele, o jovem e ingênuo herdeiro, havia acreditado na versão de seu pai. "Por que a senhora não me disse a verdade?" perguntou ele, a mágoa e a dor se misturando. "Eu tentei, meu filho, mas ele me ameaçou. Ele me disse que se eu revelasse a verdade, ele arruinaria a minha vida também. Ele disse que eu era uma mulher tola e fraca e que eu era a culpada por ter te deixado se envolver com uma mulher sem ambição, que não tinha nada a oferecer. Eu tinha medo, Henrique. Eu era uma mulher diferente na época. E no fim, eu me tornei cúmplice da crueldade dele por omissão. Eu sabia que um dia a verdade teria que ser revelada. Este envelope contém tudo: recibos de pagamento, cartas e até mesmo uma gravação de uma conversa que seu pai teve com um dos seus comparsas. Eu guardei tudo por 22 anos, esperando o dia em que você estaria pronto para saber a verdade." Ele sentiu o peso de uma injustiça que não era sua, mas que ele havia permitido. A raiva que sentia pelo pai foi substituída por um sentimento de profunda vergonha e culpa. Ele havia se tornado o que seu pai queria que ele fosse: um homem sem coração, que pensava que o dinheiro e o poder eram mais importantes que a dignidade humana. A piada cruel que ele havia feito na noite anterior com Annelise não era apenas um ato de arrogância. Era um eco da crueldade que sua própria família havia cometido. Ele havia humilhado a mesma mulher que seu pai havia destruído. A ironia era cruel. Ele olhou para a porta, sua determinação se acendendo. Ele não podia voltar atrás. Ele precisava encontrar Annelise e consertar o que sua família havia quebrado. O desafio do desfile não era mais uma brincadeira, era uma promessa. Ele daria a Annelise a coroa que ela merecia, não por um título de beleza, mas por sua dignidade e força. E ao fazê-lo, ele esperava que finalmente ele pudesse se perdoar. O que Henrique fará com as provas que sua mãe lhe deu? A vida de Annelise, que havia sido virada de cabeça para baixo em questão de segundos, não parecia ter espaço para o desespero. Na manhã seguinte à festa, ela não esperou ser demitida. Simplesmente não apareceu para trabalhar. A opulência da vinícola Vasconcelos & Filhos, com suas taças de cristal e chão de mármore, parecia um pesadelo distante. Sua nova realidade era o cheiro de terra molhada e a vibração constante da vida na comunidade de Vila Autonomia, nos arredores de Porto Alegre, onde ela morava em um pequeno, mas digno apartamento. Sem o emprego de faxineira, Annelise se viu com uma inesperada liberdade. E um problema: como pagar as contas. A primeira atitude de Patrícia, a de espalhar rumores de que ela era uma impostora, havia começado a surtir efeito. A notícia do escândalo na festa dos Vasconcelos se espalhara rapidamente, e a imagem de faxineira oportunista se grudou nela como um carrapato. Ninguém queria contratá-la para nenhum trabalho que tivesse contato com a alta sociedade. No entanto, Annelise tinha um trunfo que Patrícia não conhecia: sua resiliência e a paixão que a fizeram aceitar o desafio. Seu primeiro passo foi procurar refúgio e, ao mesmo tempo, um novo propósito. Ela se voluntariou em um centro comunitário na própria favela onde morava. O lugar era um galpão adaptado,
com paredes descascadas e um teto que gotejava em dias de chuva. Mas para Annelise era um oásis. O centro oferecia aulas de reforço escolar e atividades artísticas para crianças e adolescentes carentes. Foi ali que ela, aos poucos, começou a encontrar seu lugar. O conhecimento em moda e beleza que Annelise havia adquirido em sua juventude e que a fez sonhar em ser modelo não era apenas teórico, era prático, vivido e surpreendentemente útil. Ela começou a ajudar as meninas da comunidade, usando retalhos de tecido doados para ensinar-lhes a costurar pequenas bolsas, saias e blusas. Ela as ensinava a se maquiar com o que tinham, a cuidar da pele com produtos baratos e a arrumar o cabelo de forma que as fizesse sentir bonitas e confiantes. As sessões se tornaram terapêuticas. Annelise não estava apenas ensinando. Estava resgatando a autoestima de meninas que, como ela, sentiam-se invisíveis. A notícia de que a faxineira famosa havia se inscrito no desfile da Festa da Uva se espalhou como um incêndio na comunidade. No começo, as pessoas a olhavam com curiosidade e um pouco de desconfiança. Mas ao verem a dedicação dela, a forma como ela tratava cada criança com carinho e respeito, a opinião mudou. As crianças, especialmente, se tornaram sua maior torcida. Para elas, Annelise não era a mulher da mídia, mas a professora de moda. Elas a viam como um modelo, uma mulher que, mesmo enfrentando dificuldades, tinha um sonho e a coragem de lutar por ele. Elas passavam horas desenhando esboços de vestidos para o desfile, imaginando a Annelise no palco, e faziam pompons coloridos para torcer por ela. A vida de Annelise na favela era um contraste gritante com a opulência dos Vasconcelos. Enquanto Patrícia gastava fortunas em spas e tratamentos de beleza, Annelise usava os conhecimentos que tinha para realçar a beleza natural, a sua e a de suas alunas. Enquanto Patrícia tentava arruiná-la com fofocas e mentiras, Annelise construía algo real e significativo com as próprias mãos. A comunidade se tornou seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua fonte de força. Ela se sentia em casa ali. A solidariedade e a simplicidade das pessoas a confortavam e a faziam se sentir viva novamente. Ela se lembrou de sua juventude, de quando vinha do interior do estado para Caxias do Sul para estudar moda e tentar a sorte. A vida era mais simples e os sonhos mais puros. A injustiça que a atingira e que a levara a abandonar tudo, a fizera se tornar uma pessoa amarga e desiludida. Por 22 anos, ela se escondeu atrás de uniformes de faxineira, como se tentasse se tornar o mais invisível possível. Mas o desafio de Henrique, mesmo sendo cruel, a havia forçado a sair das sombras. E na favela, ela descobriu que não precisava de luxo para se sentir realizada. Enquanto Patrícia e Henrique se debatiam em seus próprios dramas, Annelise se dedicava a seu novo propósito. As crianças se tornaram sua razão para continuar. Ela via nelas a esperança, a mesma que ela havia perdido anos atrás. O desfile da Festa da Uva, que antes era uma vingança, agora se tornara uma forma de retribuir. Ela não estava apenas lutando para limpar seu nome. Ela estava lutando para mostrar a essas crianças que o talento, a paixão e a dignidade valem mais do que qualquer riqueza. A notícia do desfile se espalhou e a história de Annelise, a faxineira que aceitou um desafio de um milionário, começou a intrigar as pessoas. A mídia, que antes havia comprado a história de Patrícia, agora buscava a versão de Annelise, mas ela se recusava a dar entrevistas. Minha história, ela dizia, será contada na passarela. Essa atitude, em vez de diminuí-la, apenas aumentava o mistério e a admiração que a comunidade e as pessoas comuns que não faziam parte da elite sentiam por ela. O que Patrícia não sabia é que, ao tentar sabotar Annelise, ela estava apenas fortalecendo-a, e que no lugar mais improvável, a faxineira estava encontrando não apenas um novo propósito, mas uma nova família que a apoiaria na batalha que se aproximava.
A passarela do desfile da Festa da Uva não seria apenas um palco para a moda e a beleza. Seria um palco para a verdade, a superação e a dignidade. E Annelise, a faxineira, estava pronta para mostrar a todos o que a verdadeira rainha da vida realmente era. Agora que Annelise encontrou um novo propósito e uma nova família, como você acha que o antigo mentor de modelos vai encontrá-la e o que ele vai fazer? O burburinho na Vila Autonomia, nos arredores de Porto Alegre, era palpável. A notícia de que a professora de moda, como as crianças a chamavam, havia se inscrito no desfile da Festa da Uva, corria de boca em boca. Para eles, Annelise não era apenas uma voluntária no centro comunitário. Ela era um símbolo de esperança. A passarela para eles era mais do que um palco de beleza. Era o ringue onde a sua dignidade e a deles seriam defendidas. E Annelise, com sua calma e dedicação, estava se preparando para a luta. Ela passava os dias no galpão do centro comunitário, ajudando as meninas a costurar e a se sentirem bonitas, enquanto as noites eram dedicadas à sua própria preparação. Ela estudava vídeos de desfiles antigos, praticava a postura e o caminhar e usava os poucos retalhos de tecido que tinha para criar esboços de vestidos. A paixão que ela havia enterrado por mais de 2 décadas estava ressurgindo com uma força avassaladora. O que Annelise não sabia é que a história dela, uma fábula moderna de uma faxineira que desafia um milionário, havia chamado a atenção de alguém que a conhecia muito bem. Do outro lado da cidade, em um ateliê modesto, mas elegante, Carlos Mendes, um ex-mentor de modelos de renome, lia a notícia em um jornal local. Carlos, que nos anos 90 era um dos maiores nomes do mundo da moda gaúcha, havia se aposentado do glamour e da superficialidade. Ele havia visto demais, o suficiente para se desiludir com a indústria que ele amava. Carlos lembrava-se de Annelise, não apenas por seu talento inato, mas por sua força interior. Ele foi o responsável por descobri-la quando ela era uma jovem estudante do interior, cheia de sonhos. Carlos a viu como um diamante bruto. Annelise tinha a beleza natural, a elegância e, mais importante, a dignidade que faltava em muitas outras modelos. E ele se lembrava do dia em que ela foi humilhada e expulsa do concurso, com sua reputação arruinada. A fofoca na época dizia que ela havia sido pega roubando joias de uma outra candidata. Carlos, que conhecia o caráter de Annelise, nunca acreditou naquelas acusações. A injustiça a machucou tanto que ela desapareceu completamente do mundo da moda. Ao ler a notícia, Carlos sentiu uma onda de indignação e um desejo incontrolável de ajudar. Ele sabia que Annelise era inocente, e a ideia de que ela havia voltado para enfrentar o passado sozinha, sem o apoio de ninguém, era insuportável. Carlos decidiu que, desta vez, ele não ficaria calado. Ele iria encontrá-la e ajudá-la a vencer. E ao fazer isso, ele esperava se redimir por ter se calado 22 anos atrás, quando ela mais precisou. Carlos, que tinha uma forte rede de contatos, começou sua busca. Ele usou seus amigos na imprensa para descobrir onde Annelise estava e logo a encontrou no centro comunitário. A cena que ele presenciou através de uma janela foi de partir o coração e, ao mesmo tempo, de encher o coração de esperança. Annelise, com suas mãos habilidosas, ensinava uma jovem a costurar. A forma como ela falava, a paciência em sua voz e o brilho em seus olhos mostravam que ela havia encontrado um propósito, algo que o dinheiro e a fama nunca poderiam comprar. Carlos esperou a aula terminar e se aproximou dela. Annelise o reconheceu imediatamente. O homem que a havia descoberto, que acreditou nela e que a viu ser destruída. Uma mistura de emoções a atingiu, surpresa, alegria e uma pontada de mágoa. "Carlos", disse ela com a voz embargada, "eu não esperava te ver. Eu vi a notícia. Eu sei que as acusações são falsas. Eu nunca acreditei nelas." "Por que você nunca me defendeu?" ela perguntou. "Eu era um covarde, Annelise", disse ele com a voz embargada. "Eu tinha medo.
Eu tinha acabado de abrir meu ateliê e não queria me envolver com as famílias ricas e influentes da cidade. Eu me calcei e eu vivi com essa culpa todos esses anos. Mas desta vez eu não vou ficar parado. Eu quero te ajudar. Eu quero ser seu mentor, seu técnico, seu guia. Eu vou te treinar para o desfile. E nós vamos vencer. Não para o milionário ou para provar nada a ninguém, mas para você mesma, para você realizar o sonho que te foi tirado. Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho o glamour que eles esperam de uma rainha. A história de uma mulher que nunca desistiu. O que você acha que as pessoas querem ver em uma rainha? Elas querem ver a beleza, sim, mas elas querem ver uma história. E a sua é a mais linda de todas. Não se preocupe com dinheiro, eu tenho algumas economias. E mais importante, eu tenho contatos. Eu vou usar tudo o que eu tenho para te ajudar. Mas você precisa confiar em mim. Ela pensou nas crianças que haviam como um modelo de superação. Ela pensou na humilhação que sofreu na festa e nas mentiras que Patrícia espalhara. Ela pensou em Henrique e na injustiça que sua família havia cometido. Era hora de se levantar e lutar. Eu aceito, disse ela com lágrimas nos olhos. Mas eu tenho uma condição. Se eu vencer, você vai prometer que não vai voltar a ser um covarde. Você vai usar seu talento e sua influência para ajudar outras meninas que, como eu, sonham em ser alguém, mas não têm dinheiro ou conexões. Era exatamente o que ele precisava, um propósito. Eu prometo, disse ele. A partir daquele momento, a vida de Annelise mudou. Carlos, com suas conexões, conseguiu reverter a sabotagem de Patrícia. Ele usou seu nome e sua reputação para provar que a inscrição de Annelise era válida. Ele a levou para seu ateliê e começou a prepará-la para o desfile. Não apenas com exercícios de passarela, mas com terapia, conversas e inspiração. Ele a lembrou de quem ela era antes de se tornar a faxineira invisível. Ele a lembrou de seus sonhos e de seu potencial. E Annelise, com a ajuda de seu mentor inesperado, estava pronta para enfrentar a passarela, a sociedade e o passado que a assombrava. A batalha pela coroa estava prestes a começar, e a verdadeira rainha da vida estava pronta para provar seu valor. A decisão de Annelise de aceitar a mentoria de Carlos foi o estopim para que a guerra fria com Patrícia se transformasse em um conflito aberto. A notícia de que a faxineira estava sendo preparada para o desfile por um dos maiores nomes da moda gaúcha chegou aos ouvidos de Patrícia como uma afronta pessoal. O medo, antes um sentimento sutil, agora era uma presença constante. E a única maneira de combatê-lo, ela acreditava, era a destruição. Patrícia sabia que não podia competir com a história de superação de Annelise. Sua única vantagem era a sua rede de contatos e a capacidade de moldar a opinião pública. Ela redobrou seus esforços, transformando sua campanha de difamação em um ataque sistemático e cruel. O primeiro alvo foi o próprio Carlos. Ela espalhou a fofoca de que ele estava ajudando Annelise por interesse financeiro, que ele estava tentando reviver sua carreira através do drama e da notoriedade da faxineira. A alta sociedade, com sua sede insaciável por intrigas, comprou a história sem hesitar. O nome de Carlos, que já havia sido manchado por anos de reclusão, foi novamente arrastado na lama. Mas Patrícia não parou por aí. Ela usou suas conexões na imprensa para publicar notícias falsas sobre Annelise. A manchete de um jornal local, com uma foto de Annelise em seu uniforme de faxineira, dizia: "Faxineira oportunista tenta enganar milionário em busca de fama e fortuna." O artigo, cheio de insinuações e mentiras, insinuava que a história de seu passado era uma invenção para manipular a culpa de Henrique. Ela usou as redes sociais, com a ajuda de sua assessora Cássia, para espalhar rumores de que Annelise havia abandonado o emprego e a família na Vila Autonomia para ir morar em um ateliê luxuoso, e que ela estava usando o dinheiro do projeto social para financiar sua preparação para o desfile. O objetivo de Patrícia era claro:
sabotar a reputação de Annelise de tal forma que ela não tivesse chances no desfile, mesmo que conseguisse a vaga. Ela sabia que a rainha da festa da uva precisava ter uma reputação impecável, e uma candidata com a reputação manchada, não importava o quão talentosa ela fosse, jamais venceria. No entanto, Patrícia subestimou a lealdade e a dignidade do ex-mentor de Annelise. Carlos, que havia sido ferido por fofocas e mentiras no passado, sabia como lutar contra elas. Ele, com a ajuda de seus amigos influentes, começou sua própria campanha de contra-ataque. Ele usou seus contatos na imprensa para publicar a verdade. Ele conseguiu que alguns jornalistas sérios e éticos investigassem a história de Annelise. E eles descobriram que as acusações de roubo, feitas 22 anos atrás, eram falsas. Os documentos que eles conseguiram, embora não fossem suficientes para limpar o nome dela, eram o suficiente para levantar a dúvida. Carlos também sabia que a batalha de Annelise não era apenas sobre a beleza exterior, era sobre a beleza interior. Ele a incentivou a continuar seu trabalho no centro comunitário. Ele a incentivou a se conectar com as pessoas da comunidade, a se tornar a voz deles. Annelise, com a ajuda de Carlos, organizou um evento no centro comunitário, onde ela e as meninas que ela estava ensinando a costurar e a se maquiar apresentaram um pequeno desfile de moda. O evento foi simples, mas emocionante. As meninas da comunidade, que nunca tinham tido a chance de se sentir bonitas ou de se expressar através da arte, se sentiram como verdadeiras modelos. A imprensa, que esperava um show de horrores, ficou impressionada com a dignidade e a força de Annelise. A história da faxineira, que estava usando seu conhecimento em moda para ajudar crianças carentes, se tornou um contraponto poderoso para as mentiras de Patrícia. O público, que antes havia sido enganado pelas mentiras de Patrícia, começou a se questionar. A imagem de Patrícia, que parecia tão perfeita e controlada, começou a parecer vazia e cruel. A imagem de Annelise, que parecia tão humilde e simples, começou a ser vista como um símbolo de dignidade e de superação. A sabotagem de Patrícia, em vez de destruir Annelise, apenas a fortaleceu. Ela a forçou a sair de sua zona de conforto e a lutar por sua reputação. Ajudou-a a encontrar um mentor, um propósito e a se reconectar com a sua paixão. E o mais importante, a sabotagem de Patrícia a fez se tornar uma heroína para as pessoas comuns, que se identificaram com sua história de superação e dignidade. A luta de Annelise não era mais apenas sobre uma coroa de beleza, era sobre a verdade, a justiça e a capacidade das pessoas de mudarem e de se redimirem. E Patrícia, que havia começado o jogo, se viu perdida nele. O que Henrique fará agora que a verdade de Annelise está lentamente sendo revelada? O encontro no escritório de Henrique não era um encontro, era um acerto de contas com o passado. Henrique, com o coração em sua garganta, olhou para sua mãe, Dona Márcia, que parecia ter envelhecido 20 anos em uma única noite. Patrícia, com sua fachada de perfeição desfeita, permanecia em silêncio no canto, sua presença um lembrete amargo da superficialidade da vida que Henrique havia construído. As palavras de Annelise na festa haviam tocado em uma ferida antiga, e agora ele estava pronto para descobrir a verdade, não importando o quão dolorosa ela fosse. "Mãe, por favor, me conte tudo", disse ele, sua voz rouca de emoção. "Não me esconda nada. Eu preciso saber." Ela olhou para o filho, e sua expressão de tristeza se transformou em uma de profunda dor. "Eu tentei te proteger, Henrique. Seu pai, ele era um homem complexo. Ele amava você. Mas ele amava mais ainda o nome da nossa família e o legado que ele estava construindo. Quando ele viu que você estava se apaixonando por Annelise, ele ficou desesperado. Ele viu a paixão em seus olhos, a alegria que ela te trazia. E ele sabia que uma mulher como Annelise jamais se encaixaria nos planos dele.
As lembranças da sua juventude, de seus sonhos de se tornar um enólogo, mas também um homem que vivia para a paixão e a arte, voltaram com força total. Annelise era parte daquele sonho. Ela era a inspiração, a musa que o fazia questionar a frieza do mundo dos negócios de seu pai. Seu pai tinha outros planos para você, continuou Dona Márcia, a voz trêmula. O casamento com a filha de um importante produtor de uva já estava arranjado. Era um acordo que garantiria o futuro da vinícola, a fusão de duas grandes famílias. Ele não podia permitir que uma garota sem nome e sem dinheiro atrapalhasse tudo. Ele sabia que a única maneira de te afastar de Annelise era destruí-la. Ele usou suas conexões, que eram muitas e poderosas, para sabotar a carreira dela. Ele a desclassificou do concurso de beleza e plantou evidências de que ela havia roubado as joias de uma das outras candidatas, uma garota rica e influente. As evidências eram tão convincentes que ninguém duvidou da culpa dela. A polícia arquivou o caso rapidamente, mas o estrago já estava feito. A reputação de Annelise foi destruída. Nenhuma agência de modelos, nenhuma marca de moda, ninguém queria trabalhar com ela. A humilhação de Annelise, as manchetes nos jornais, a tristeza em seus olhos quando ela foi embora da cidade, com sua vida e reputação arruinadas. Mas seu pai havia lhe dito que Annelise era uma ladra e que ela havia tentado se aproveitar de sua amizade. O jovem e inexperiente Henrique, que já estava sob uma enorme pressão para assumir a vinícola, aceitou a versão do pai, e a dor da desilusão o fez fechar seu coração. Ele nunca mais buscou Annelise. E ela desapareceu por quê? Perguntou ele, a dor em sua voz quase insuportável. Porque seu pai fez com que ela desaparecesse, disse Dona Márcia. Ele a procurou e a ameaçou. Disse que se ela não fosse embora da cidade, ele a acusaria de extorsão e a faria pagar por cada centavo da herança que ela estava tentando roubar. Ele plantou medo em seu coração. Ele a fez sentir que se ela não sumisse, sua vida estaria em perigo. E ela, com medo e sem ter a quem recorrer, fugiu. Ela mudou de nome, de vida e se escondeu. Ela se tornou a faxineira que você viu na festa, uma mulher que viveu uma vida de invisibilidade e medo por causa das mentiras de um homem poderoso. O mundo ao seu redor girava. Ele havia sido um tolo. Ele havia acreditado nas mentiras de seu pai, e a consequência de sua fraqueza era a destruição da vida da mulher que ele amara. A piada cruel que ele havia feito na noite anterior com Annelise não era apenas um ato de arrogância, era um eco da crueldade que sua própria família havia cometido. Ele havia humilhado a mesma mulher que seu pai havia destruído. A ironia era cruel. Dona Márcia levantou-se e foi até uma estante antiga que raramente era aberta. Ela tirou um envelope de um compartimento secreto e o entregou a Henrique. Eu sabia que um dia a verdade teria que ser revelada. Este envelope contém tudo. Recibos de pagamento, cartas e até mesmo uma gravação de uma conversa que seu pai teve com um dos seus comparsas. Eu guardei tudo por 22 anos, esperando o dia em que você estaria pronto para saber a verdade. Ele sentiu o peso de uma injustiça que não era sua, mas que ele havia permitido. A raiva que sentia pelo pai foi substituída por um sentimento de profunda vergonha e culpa. Ele havia se tornado o que seu pai queria que ele fosse. Um homem sem coração, que pensava que o dinheiro e o poder eram mais importantes que a dignidade humana. A partir daquele momento, a vida de Henrique mudou para sempre. O desfile da festa da uva, que começou como uma piada cruel, se tornou uma promessa. Ele daria a Annelise a coroa que ela merecia, não por um título de beleza, mas por sua dignidade e força. E, ao fazê-lo, ele esperava que, finalmente, ele pudesse se perdoar. O palco estava montado. O espetáculo estava prestes a começar. O que Henrique fará agora, com as provas que sua mãe lhe deu? O envelope que Dona Márcia entregou a Henrique pesava mais que 1 tonelada em suas mãos. Ele não conseguia tirá-lo do peito. Era como se o peso de 22 anos de injustiça e mentiras tivesse finalmente se transferido para ele.
O silêncio no escritório era denso, pontuado apenas pela respiração pesada de Henrique e pelo murmúrio de Patrícia, que havia se encolhido em um canto, em estado de choque, vendo a sua vida de conto de fadas desmoronar diante de seus olhos. Henrique abriu o envelope, suas mãos tremendo. Os documentos revelavam uma história de crueldade e manipulação que ele jamais poderia ter imaginado. Havia cartas de seu pai para um detetive particular, ordenando que ele plantasse evidências falsas de roubo no apartamento de Annelise. Havia recibos de pagamentos com somas exorbitantes para testemunhas que forjaram depoimentos. E o mais aterrorizante, havia uma gravação de áudio em que seu pai, com a voz fria e calculista, admitia ter arruinado a vida de uma jovem inocente para proteger os negócios da família. Henrique ouviu a gravação e cada palavra era como uma facada em seu coração. Ele ouviu seu pai, o homem que ele admirava e temia, dizer que a ambição e o poder eram mais importantes que a paixão e a dignidade humana. A confissão era brutal. E a dor de Henrique era tão profunda que ele sentiu uma vontade incontrolável de gritar. Ele havia vivido uma vida de mentiras, e a piada cruel que ele havia feito na festa não era apenas um ato de arrogância. Era um eco da crueldade que sua própria família havia cometido. Ele havia humilhado a mesma mulher que seu pai havia destruído. Patrícia, vendo a expressão de dor e de nojo no rosto de Henrique, tentou se aproximar. Henrique, querido, isso é uma loucura. Essa gravação é velha, não significa nada. O seu pai só estava fazendo o que era preciso para proteger a nossa família, os nossos negócios. Cala a boca, Patrícia. Ele se virou para ela, os olhos cheios de fúria e de repulsa. Você não entende? Ele não estava me protegendo, ele estava me destruindo. Ele me transformou em um monstro, em um homem que humilha as pessoas por diversão. Ele me ensinou que o dinheiro e o poder são mais importantes que a dignidade. E eu acreditei nele. Eu me tornei exatamente como ele, cruel, frio e sem alma. Ela não tinha palavras para se defender. Sua vida, baseada em aparências e status, estava desmoronando diante de seus olhos. Ela se sentia nua, sem a armadura de grifes e de maquiagem que a protegiam do mundo real. Henrique se voltou para sua mãe, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Eu poderia ter ajudado a Annelise. Eu poderia ter consertado tudo, mas eu não podia arriscar. Seu pai era um homem vingativo. Ele me ameaçou, disse que se eu contasse a verdade, ele arruinaria a minha vida também. Eu me acovardei, Henrique. Eu me tornei uma cúmplice silenciosa da crueldade dele. Eu me odeio por isso. Mas eu sabia que a verdade um dia viria à tona. E por isso eu guardei tudo. Eu sabia que um dia você seria o homem que você era antes de se tornar o que ele queria que você fosse. Eu guardei essas provas para o dia em que você se reencontrasse com Annelise, para que você pudesse ter uma chance de se redimir. O perdão de Dona Márcia era um presente que ele não merecia. A dor que eles compartilhavam os unia e o segredo que os separava por mais de 2 décadas agora se tornava a ponte que os conectava. O peso da culpa de Henrique era insuportável. Mas o amor de sua mãe e a dignidade de Annelise lhe davam a força para lutar. Ele sabia que precisava fazer algo. Ele não podia simplesmente pedir desculpas. As palavras não seriam suficientes. Ele precisava de ações. Ele precisava usar seu poder, seu dinheiro e sua influência para consertar o que seu pai havia quebrado. Ele tinha uma promessa a cumprir e uma dívida a pagar. Henrique, com as provas em suas mãos, tomou uma decisão. Ele se virou para Patrícia, com um olhar de profunda tristeza e arrependimento. Patrícia, eu sinto muito. Eu nunca te amei de verdade. Eu me apaixonei por uma mulher que era um reflexo da minha própria superficialidade e dos meus próprios medos. Mas eu não sou mais essa pessoa. O nosso noivado acabou. Eu não posso mais viver uma vida de mentiras. O rastro de perfume que ela deixou para trás era um lembrete amargo da vida de mentiras que Henrique havia vivido. Henrique sabia que sua jornada para a redenção havia apenas começado.
Ele tinha uma batalha para lutar, e o adversário não era Patrícia, mas sim o seu próprio passado e o legado de seu pai. A passarela da festa da uva, que antes era o palco de uma piada cruel, se tornaria o palco para a redenção de um homem e a vitória de uma mulher. A luta por uma coroa de beleza se transformaria em uma luta por justiça e dignidade. A noite do desfile da festa da uva, em Caxias do Sul, chegou em meio a uma mistura de expectativa e polêmica. A cidade inteira parecia estar em suspense, dividida entre o escândalo da faxineira oportunista, plantado por Patrícia e seus aliados, e a história de superação da professora de moda da favela, que se espalhava graças aos esforços de Carlos e ao trabalho de base de Annelise. O pavilhão da festa, decorado com cachos de uva e motivos tradicionais gaúchos, estava lotado, e o ar tenso da espera era quase palpável. Nos bastidores, o clima era uma mistura de caos e nervosismo. As candidatas, com seus vestidos de gala e sorrisos plastificados, sussurravam e trocavam olhares de desdém. Annelise, em seu camarim improvisado, sentia o coração bater forte. Ela não estava mais nervosa por ela mesma, mas pelas crianças da Vila Autonomia que a viam como uma heroína. Ela pensava em Carlos, o mentor que a havia resgatado do esquecimento e lhe dado uma nova esperança. E ela pensava em Henrique, o homem que ela amou no passado e o homem que ela estava prestes a perdoar. Carlos, com sua calma e elegância, fazia os últimos retoques no vestido de Annelise. Não era um vestido comprado, mas uma peça feita à mão, com tecido doado e com detalhes costurados pelas próprias mãos de Annelise e suas alunas da favela. Era simples, mas elegante, e cada costura era um símbolo de dignidade e de trabalho. O vestido, branco como a paz e o perdão, contrastava com o vestido vermelho, luxuoso e caro de Patrícia, que estava no camarim ao lado. Annelise fechou os olhos, respirou fundo e se lembrou de uma das lições de Carlos. A passarela é um palco, Annelise, e a sua história é a sua maior arma. Não desfile para vencer, desfile para honrar a sua verdade. Ela se lembrou de cada desafio, de cada lágrima, de cada momento de humilhação e transformou a dor em força. Ela abriu os olhos e o olhar de medo havia desaparecido, substituído por uma confiança renovada e um brilho nos olhos que a fazia parecer mais bonita do que qualquer uma das outras candidatas. A plateia foi à loucura quando o desfile começou. As candidatas desfilavam uma após a outra, com seus vestidos caros e sorrisos ensaiados. Mas a plateia estava esperando por ela. E quando Annelise entrou na passarela, o pavilhão inteiro ficou em silêncio. Ela não era uma modelo. Era uma mulher com uma história. Sua postura era elegante, mas sua presença era poderosa. Ela não desfilava. Ela deslizava pela passarela, com um ar de dignidade e de força que a destacava de todas as outras. Ela não estava apenas exibindo um vestido. Ela estava contando uma história. A história de uma faxineira que foi humilhada, que se tornou uma professora de moda, que superou a injustiça e que estava ali no palco do desfile de beleza para honrar a sua verdade. Os jurados, que já estavam cansados da superficialidade do concurso, ficaram impressionados. Eles viram em Annelise não apenas a beleza, mas a alma. Eles viram a mulher que se tornou o símbolo da esperança para uma comunidade inteira. Eles viram a mulher que tinha a coragem de enfrentar um milionário e uma sociedade inteira para lutar por sua dignidade. A cada passo, Annelise recebia aplausos. A cada sorriso, a plateia se emocionava. A cada pose, ela mostrava que a verdadeira beleza não estava em um vestido caro ou em uma maquiagem perfeita, mas na força interior e na capacidade de superação. A torcida da Vila Autonomia, que se espremia nas arquibancadas, gritava o nome dela com as vozes roucas de emoção. Eles a viam não apenas como uma candidata à rainha, mas como a sua própria rainha. Henrique, que estava na plateia, em uma cadeira na primeira fila, sentiu um nó na garganta. Ele viu Annelise,
não mais como a faxineira que ele humilhou, mas como a jovem que ele amou, e como a mulher que ela se tornou. Ele viu a força e a dignidade dela, e sentiu uma pontada de remorso e de orgulho. Ele sabia que o desafio dele, que havia sido uma piada cruel, se tornara a jornada de redenção de Annelise e dele. Patrícia, vendo a reação da plateia e dos jurados, sentiu o pânico em seu peito. Ela havia falhado. O plano dela, que parecia tão perfeito, havia desmoronado. Annelise, a mulher que ela tentou destruir, estava prestes a se tornar a rainha da festa da uva, e ela, a noiva do milionário, seria apenas um detalhe amargo em sua história. Quando chegou a hora do anúncio da vencedora, o silêncio era total. Os nomes das candidatas foram chamados, uma por uma, até que restaram apenas duas: Patrícia e Annelise. O coração de Patrícia batia forte, mas a de Annelise estava calma. Ela havia cumprido sua parte. Ela havia honrado sua verdade. A coroa, a fama e a riqueza não eram mais o que ela queria. Ela queria a dignidade, a justiça e o perdão. A plateia prendeu a respiração. A tensão era insuportável. O apresentador olhou para os jurados e, com um sorriso, anunciou o nome da vencedora. A plateia explodiu em aplausos, gritos e vivas. Annelise, com lágrimas nos olhos, recebeu a coroa de rainha da festa da uva. E o sorriso dela era mais bonito do que qualquer um que ela já havia dado. Ela não havia vencido apenas um concurso. Ela havia vencido a injustiça, a humilhação e a mentira. Ela havia se tornado a rainha de sua própria vida. O que Henrique fará agora, que Annelise é a rainha da festa da uva? O pavilhão da festa da uva explodiu em uma onda de aplausos, vivas e gritos de alegria, no momento em que o apresentador anunciou o nome de Annelise. A torcida da Vila Autonomia, que se espremia nas arquibancadas, balançava pompons feitos à mão e cantava o nome dela em um coro que ecoava por todo o salão. Patrícia, com sua fachada de perfeição desfeita, olhou para a plateia com olhos incrédulos. Ela não conseguia entender como uma faxineira, uma mulher que ela considerava inferior, havia conseguido o que ela, com todo o seu dinheiro e influência, não podia ter. Annelise, com lágrimas nos olhos, recebeu a coroa de rainha da festa da uva. A coroa, feita de uvas e de ouro, parecia pesada em sua cabeça, mas era um peso que ela carregava com dignidade e orgulho. Ela não havia vencido apenas um desfile de beleza. Ela havia vencido a injustiça, a humilhação e as mentiras que a assombraram por mais de 2 décadas. O sorriso que ela deu ao público não era um sorriso de vitória, mas de redenção. A plateia, que antes havia se dividido entre fofocas e especulações, agora estava unida em uma onda de admiração. As pessoas se levantaram de seus assentos, aplaudindo Annelise, não pela sua beleza, mas pela sua história. Eles viam nela a esperança, a força e a dignidade que a sociedade, com suas falsas promessas e aparências, havia roubado deles. Ela era o reflexo de tudo o que eles queriam ser. Uma pessoa que superou a adversidade e que, mesmo depois de ser humilhada, permaneceu com a cabeça erguida. No camarim, Carlos, o mentor que a havia resgatado do esquecimento, estava com os olhos marejados de emoção. Ele não precisava de palavras para se expressar. O abraço que ele deu em Annelise e o olhar de orgulho em seus olhos dizia mais do que 1000 palavras. Você venceu, Annelise, disse ele com a voz embargada. Você não venceu apenas por você, mas por todas as pessoas que acreditam que a dignidade e a força valem mais do que o dinheiro e a fama. Sua presença era imponente, e sua expressão de profunda emoção e arrependimento fez com que todos ficassem em suspense. Patrícia, vendo a cena, gritou: "Henrique, o que você vai fazer?" Mas ele a ignorou completamente. Ele subiu no palco e, com uma voz que ecoou por todo o salão, começou a falar. Senhoras e senhores, eu sou Henrique Vasconcelos e eu gostaria de pedir a atenção de todos por um momento.
A voz dele era firme, mas cheia de uma emoção genuína que a todos surpreendeu. Há alguns meses eu fiz uma piada cruel. Eu desafiei uma mulher, Annelise, a ganhar este desfile, com a promessa de que, se ela vencesse, eu a faria a rainha da minha vida. A plateia ficou em silêncio. Eles sabiam da piada, mas eles não esperavam a confissão de Henrique. Eu era um homem arrogante e cruel, continuou ele. Eu me achava acima de todos, e o dinheiro me dava o direito de humilhar outras pessoas. Mas Annelise, a mulher que eu humilhei, me ensinou uma lição. Ela me ensinou que a verdadeira beleza não está em uma coroa ou em um vestido caro, mas na dignidade e na força de uma pessoa. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza não está em uma conta bancária, mas em um coração que se preocupa com os outros. Mas eu gostaria de começar a consertar, e eu gostaria que todos vocês soubessem que a história de Annelise não é uma história de oportunismo ou de farsa. É uma história de injustiça. Há 22 anos, meu pai, um homem poderoso e cruel, plantou evidências falsas de que Annelise havia roubado joias para que ela fosse desclassificada do concurso. Ele a humilhou e a fez desaparecer, porque ele não queria que eu, seu filho, me apaixonasse por uma mulher que não tinha status ou fortuna. A história da injustiça de Annelise, que Patrícia tentou enterrar, agora estava sendo contada por um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Sul. O público, que já estava do lado de Annelise, agora sentia uma profunda admiração por sua força e sua resiliência. Eu peço a todos vocês, em nome da minha família, perdão. Perdão por ter participado da injustiça e perdão por ter continuado o legado de meu pai. Eu sei que as palavras não são suficientes, mas eu prometo que, a partir de hoje, eu vou usar minha fortuna e meu poder para fazer o bem. Eu vou ajudar a limpar o nome de Annelise, e eu vou me redimir. E Annelise, eu espero que você me dê a chance de te conhecer novamente, não como o homem que eu era, mas como o homem que eu estou me tornando. Ela estava emocionada e aliviada. As palavras de Henrique eram o perdão que ela precisava. Ele havia cumprido sua parte, e agora ela tinha a chance de recomeçar. A vitória dela não era apenas sobre uma coroa. Era sobre a dignidade, a justiça e o amor que ela havia encontrado. Ela era a rainha da festa da uva, mas mais importante, ela era a rainha de sua própria vida. O que Patrícia fará agora que ela perdeu tudo? E como Annelise e Henrique reconstruirão a relação que eles tinham no passado? A confissão pública de Henrique no palco da festa da uva foi o estopim de uma revolução na alta sociedade gaúcha. A história de Annelise, que antes era uma fofoca de salão, agora se tornou a manchete principal dos jornais e o tema mais comentado nas redes sociais. Henrique, usando seu poder e suas conexões na mídia, garantiu que a verdade fosse contada. Ele entregou as provas que sua mãe, Dona Márcia, havia guardado por mais de 2 décadas. Os recibos de pagamentos, as cartas e a gravação de áudio em que seu pai confessava a trama. O escândalo explodiu com uma força que ninguém esperava. A história da faxineira, que foi vítima da crueldade de um dos homens mais poderosos do Rio Grande do Sul e 22 anos depois se tornou a rainha da festa da uva, capturou a imaginação do público. Annelise se tornou a heroína da classe trabalhadora, a mulher que com dignidade e força enfrentou o poder e a arrogância e saiu vitoriosa. Os jornais publicaram artigos de capa sobre a sua vida e as redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio e admiração. A beleza de Annelise, que foi um dia o motivo de sua queda, agora era um símbolo de sua redenção. O julgamento público, no entanto, não foi apenas sobre Annelise. Henrique, o homem que se tornou o herdeiro da Vinígia Vasconcelos em Filhos, também foi o centro das atenções. Alguns o viam como um herói, um homem que teve a coragem de expor a verdade e de se redimir por seus erros. Outros o viam como um covarde, um homem que só se arrependeu quando foi confrontado com a prova de sua própria fraqueza.
A sociedade gaúcha, que antes o idolatrava por seu sucesso, agora estava dividida. Patrícia, por sua vez, foi abandonada por todos. A noiva perfeita, a influenciadora digital que tinha uma legião de seguidores, se tornou a vilã da história. Seus perfis nas redes sociais foram inundados com mensagens de ódio. Seus contratos de publicidade foram cancelados. Seus amigos, que antes a admiravam por sua beleza e por seu status, se afastaram dela, temendo que o escândalo manchasse a sua própria reputação. Patrícia, que havia construído sua vida em cima de aparências e de mentiras, se viu sozinha, sem a armadura que a protegia do mundo real. Apesar da vitória, a vida de Annelise ainda era incerta. A coroa de rainha da Festa da Uva era um título honroso, mas não era o suficiente para sustentar a sua vida e a de sua família. O público a admirava, mas ela ainda era a faxineira que havia perdido o emprego. E Henrique, o homem que ela amou e que a magoou, ainda era um mistério para ela. Ela sabia que ele havia mudado, mas ela não podia simplesmente perdoar 22 anos de dor e de sofrimento. Annelise sabia que a sua jornada para a redenção havia apenas começado. Ela tinha a chance de usar a sua fama para o bem, para ajudar a comunidade que a acolheu e que a apoiou. Ela tinha a chance de reconstruir a sua vida, de se tornar uma pessoa que ela nunca pensou que poderia ser. E o mais importante, ela tinha a chance de se reconectar com Henrique, o homem que se tornou a chave para a sua redenção. A batalha pelo julgamento público era longa e difícil, mas Annelise e Henrique estavam prontos para enfrentá-la. Eles sabiam que a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única maneira de se redimirem e de encontrarem a paz. E eles estavam dispostos a lutar por ela, não por fama ou fortuna, mas por dignidade e justiça. A história da faxineira e do milionário era apenas o começo. O que Henrique e Annelise farão para reconstruir suas vidas e a relação deles. O turbilhão de emoções e eventos que se seguiram à vitória de Annelise na Festa da Uva parecia tirado de um roteiro de cinema. O desfile, que deveria ser apenas uma noite de celebração, se tornou o ponto de virada para a vida de Annelise e Henrique. Após a confissão de Henrique, a história de Annelise se tornou viral. O público, que antes havia sido enganado pelas mentiras de Patrícia, agora a via como uma heroína. A coroa de rainha da Festa da Uva era apenas um símbolo de sua dignidade e força. Mas Annelise sabia que a jornada para o recomeço havia apenas começado. A primeira coisa que ela fez foi usar sua nova notoriedade para o bem. Ela organizou uma conferência de imprensa no centro comunitário na Vila Autonomia, onde ela havia trabalhado. O local, que era um galpão simples e descascado, foi transformado em um palco para a dignidade e a esperança. Annelise, ainda com a coroa de rainha em sua cabeça, falou sobre sua história, sobre a injustiça que sofreu, mas mais importante, ela falou sobre a importância de dar uma segunda chance às pessoas. Ela apresentou as meninas que ela havia ajudado a costurar e a se maquiar, e elas, com suas roupas feitas à mão e seus sorrisos tímidos, se tornaram as estrelas do evento. A mídia, que antes a havia humilhado, agora a idolatrava. Henrique, com as provas que sua mãe lhe deu, também começou a sua própria jornada de redenção. Ele usou sua fortuna e sua influência para expor a verdade sobre as acusações falsas contra Annelise. Ele contatou jornalistas investigativos e advogados, e a história da trama de seu pai se tornou um escândalo nacional. O nome de Annelise, que havia sido manchado por mais de 2 décadas, finalmente foi limpo. As pessoas que a haviam humilhado e se afastado dela agora tentavam se desculpar. Mas Annelise, com sua calma e dignidade, apenas sorria e seguia em frente. Ela sabia que a vingança não era a resposta, o perdão era. A relação de Annelise e Henrique, no entanto, ainda era incerta. Eles se falavam, mas com uma cautela que vinha de anos de dor e de distância.
Eles se encontraram para discutir o futuro do projeto social de Annelise. E foi durante essas reuniões que eles se conheceram novamente, não como o jovem casal que eles eram no passado, mas como adultos que haviam sofrido e superado. Annelise viu que Henrique não era mais o homem arrogante e cruel que a havia humilhado. Ele era um homem arrependido, que se preocupava genuinamente com o bem-estar dos outros. Henrique, por sua vez, viu em Annelise não apenas a mulher que ele amou, mas a mulher que ela se tornou. Uma mulher forte, sábia, com um coração generoso e uma dignidade inabalável. Annelise e Henrique começaram a trabalhar juntos para criar um instituto de moda para jovens de baixa renda que ofereceria aulas de design, costura e beleza. O projeto se tornou a paixão deles. Eles encontraram um prédio antigo e o transformaram em um espaço moderno e acolhedor, com ateliês de costura, salas de aula e uma passarela para desfiles. O instituto, que eles chamaram de Recomeço, se tornou um símbolo de esperança para a comunidade. E a paixão de Annelise por moda e por ajudar os outros finalmente se tornou um legado. Henrique também mudou. Ele deixou de ser o empresário frio e calculista que seu pai queria que ele fosse, e se tornou um filantropo que usava sua fortuna para apoiar projetos sociais. Ele se tornou um homem que, em vez de buscar o lucro, buscava o propósito. E a vida dele, que antes era vazia e sem sentido, agora estava cheia de alegria e de significado. Patrícia, vendo a transformação de Henrique e o sucesso de Annelise, percebeu a sua própria superficialidade. Ela havia perdido tudo: o noivo, a fama, o status. Ela havia se tornado a vilã da história, e a sua vida, que antes parecia um conto de fadas, se tornou um pesadelo. No entanto, o destino, em sua infinita sabedoria, deu a ela uma segunda chance. Ela, que havia humilhado Annelise por sua falta de dignidade, agora buscava a sua própria redenção. Mas essa é uma história para ser contada em outro capítulo. A história de Annelise e Henrique, que começou com uma piada cruel, se tornou um conto de amor, perdão e recomeço. Eles não se apressaram em um relacionamento romântico, mas a amizade e o respeito que eles construíram em cima de sua paixão por ajudar os outros, era mais forte do que qualquer romance de conto de fadas. O amor, eles descobriram, não estava no passado ou nas aparências, mas no futuro que eles estavam construindo juntos. E a faxineira, que um dia foi humilhada, se tornou a rainha de sua própria vida. E mais importante, a rainha do coração de um homem que ela havia perdoado.